primeiro conceito que a gente tem que lembrar é que a cannabis é uma planta medicinal. Então, ela tem efeitos farmacológicos, mas, de um modo geral, você tem aí um afrodisiamento que é desencadeado por um estímulo sensorial simultâneo e riquíssimo, como poucas substâncias talvez sejam capazes de fazer. Isso para o vinho. Para a cannabis, você tem também relatos do uso tradicional adulto, principalmente, de pessoas que se sentem extremamente mais sensíveis após o uso de cannabis, e aí, no caso, carburada, né, fumada. Das coisas de Deus, a dor é uma constante, o amor intraduzível, a resiliência é inestimável. E o vinho, genial. E a cannabis? Minha convidada é a doutora Jaqueline Barbosa, médica, especialista em desenvolvimento e pesquisa de plantas medicinais, apreciadora também dos aromas da botânica e uma apreciadora também de bons vinhos. Jaque, antes de iniciar com a sua saudação, eu já vou fazer um preâmbulo sobre a nossa vitis vinífera, que também é um objeto de estudo seu. Porque a arqueologia data de cerca de 5, 6 mil anos na região da Geórgia, no Cáucaso, as primeiras videiras plantadas pelo homem. E cerca de 20 mil anos na região de Israel, as primeiras videiras selvagens, segundo a datação com os recursos que nós dispomos hoje. Eu queria que você falasse sobre o que nós sabemos desse começo, das origens arqueológicas, né, da cannabis. Seja bem-vinda. Obrigada, Mário. Muito bom estar aqui falando para você e para a sua audiência sobre esses dois temas que eu acho fascinantes. Então, só para rimar com o vinho genial, a cannabis pluripotencial. Acho que é um bom termo. Realmente é uma planta com múltiplos potenciais e que vem sendo usada há muito tempo, né? Você colocou aí os marcos arqueológicos, né, do vinho, da história do vinho para a humanidade. Para a cannabis, a gente encontrou recentemente datação de 14 mil anos. Então, nós vínhamos falando sobre o uso milenar, principalmente na medicina ayurvédica, e aí eu estou falando especificamente do uso pelo homem para finalidade medicinal. E você já tem a planta como uma das 5 nobres plantas da medicina ayurvédica, que é o sistema de medicina mais antigo de que se tem notícia. Mas, recentemente, viram vestígios de 14 mil anos da cannabis sendo usada ritualisticamente, o que não deixa de ser um uso para fins medicinais, né? Ainda que psíquicos. E você tem o papiro de Ebers, no Egito, que já falava do uso com aplicações para condições médicas específicas, e a farmacopeia mais antiga de que se tem notícia, que é chinesa, 3 mil anos antes de Cristo. E aí, trazendo para bem mais recentemente, a primeira farmacopeia brasileira trazia cannabis no seu texto, antes dela ser proibida aqui no Brasil. Uhum. Antes da gente falar um pouquinho da vitis vinífera, né? Eu queria que você falasse para a gente quais são as mais recentes, né, descobertas, né, da atuação da cannabis no sistema nervoso central e também que você desmistificasse algumas coisas, os mitos mais tradicionais referentes à cannabis. Se você puder falar um pouco sobre isso. Nossa, tem muito para falar sobre isso, porque realmente os estudos têm sido vastos, apesar... Acho que o primeiro mito não existe evidência científica de que cannabis tenha sequer uso medicinal. Recentemente, nós tivemos que ouvir isso, né? E é completamente inverídica essa afirmação. Cada vez mais nós temos estudos, e os estudos vêm se intensificando a partir dos anos 60 do século passado, quando Mechoulam e o professor Carlini, aqui no Brasil, dois cientistas que começaram a destrinchar como que a cannabis fazia efeito no corpo humano. A partir daí, eles entendem e descrevem um sistema inteiro da nossa fisiologia, até então desconhecido, que é o sistema endocannabinoide. Então,
primeira informação é: nós temos canabinoides produzidos pelo nosso corpo. E esses canabinoides funcionam em um sistema chamado endocannabinoide, né? Canabinoide, que está dentro do corpo humano, que é um grande sistema regulador dos demais. É um sistema ligado à homeostase, ao bem-estar, ao equilíbrio das nossas funções fisiológicas. E especificamente no sistema nervoso central, esses pesquisadores vêm se dedicando a, não mais o Dr. Meschula e o Dr. Carlini, mas seus seguidores, né? Vêm se dedicando a explorar como a cannabis atua especificamente, por exemplo, no cérebro. E uma das coisas mais interessantes que se descobriu é que, enquanto no sistema nervoso central, nosso neurônio se comunica através de sinapses com outro neurônio. Sinapses é o encontro de dois neurônios através de mensageiros químicos para transmitir sinais elétricos e bioquímicos. E enquanto os outros sistemas acontecem no sistema nervoso central, né, interferem nessas transmissões do sistema nervoso central, promovendo uma comunicação que anda para frente, vamos dizer assim, do neurônio pré para o pós-sináptico, o sistema canabinoide faz com que haja uma sinalização no sentido oposto, do pós para o pré-sináptico. E aí eu brinco que parece o moonwalk do Michael Jackson, né? Mas é um sistema de freios muito importante para determinadas situações que têm mediação através do sistema nervoso central, entre elas a epilepsia, por exemplo. Por isso, talvez a eficácia no tratamento deste e de outros males com os canabinoides hoje, né? A cannabis hoje. Sim, não só nesse caso, mas em todos os outros usos médicos, o que a gente sabe é que pode existir uma síndrome de deficiência desse sistema em que ele não está funcionando de maneira suficiente frente às demandas, ao estresse e outros fatores que podem fazer com que você mais consuma seus endocannabinoides do que disponha deles. E eles estão ali sob demanda, é outro achado, né, que encontraram. Enquanto você acumula alguns neurotransmissores no seu cérebro, no caso dos canabinoides, eles não ficam acumulados. Eles são liberados quando é preciso e, às vezes, não tem reserva para liberar. E aí descobriram que a planta cannabis sativa produz canabinoides que se encaixam perfeitamente nos nossos receptores e que conversam com uma série de mediadores desse sistema. Eu li que existe uma dosagem ótima, chamada dosagem ótima, né? Se você aplica pouco menos do que uma dosagem inferior àquela, você não tem o efeito necessário de, entre aspas, reposição desses canabinoides que a gente teria. E se você ultrapassa aquilo ali, você tem efeitos que não é aquilo que você procura, né? No caso de tratamentos de mal de Parkinson e outros mais, né? Exato. Primeiro conceito que a gente tem que lembrar é que a cannabis é uma planta medicinal. Então, ela tem efeitos farmacológicos. E uma coisa bastante frequentemente encontrada na farmacologia é isso que você descreveu, que a gente também chama de curva de U invertido, curva em U invertido, né? Que é uma curva de resposta em que você começa com uma dose baixa e você não tem nenhum efeito farmacológico desejável. Você atinge uma dose eficiente, que é extremamente variável de paciente para paciente, no caso da cannabis. E uma vez ultrapassada esta dose, você pode, e frequentemente observa, perda de efeito. Então, você tem realmente isso que você descreveu, uma dose ótima, eficaz, abaixo da qual e além da qual você perde a eficácia. Eu queria aproveitar, enquanto eu vou servir o nosso vinho de hoje, que é um Cabernet Sauvignon do Chile, então é um sinônimo de qualidade, eu queria que você falasse do efeito da cannabis como afrodisíaco e como você compararia esse efeito ao efeito do vinho, né? Porque o vinho tem essa, digamos assim, o vinho acompanha os momentos românticos, né? Acompanha os momentos a dois. No meu livro, no meu último livro, eu escrevi que uma taça para dois é sempre um ato de amor, então eu acredito nisso de fato. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso enquanto eu nos sirvo, tá bom? Tá ótimo. Tá muito mais do que bom. Com o Cabernet,
Não pode estar mal, né? Um Cabernet, qual origem? Chileno. Excelente. Olha isso. Vamos falar depois desse som, tá? Ah, importante. Você vai abordar as nossas sensações, né? Então, você me pergunta sobre o afrodisíaco no vinho, né? A primeira coisa é o afrodisíaco extremamente variável de indivíduo para indivíduo. E talvez as gerações mais jovens, saúde, não tenham o vinho em tão alta conta para finalidade afrodisíaca quanto a minha, a sua e a de mais umas 2 gerações, talvez. Outras substâncias vêm tomando o lugar do vinho, mas é fato que, para muitas pessoas, o vinho tem um apelo afrodisíaco por si. E eu acredito que isso esteja mais do que ligado à farmacologia do vinho, aos sentidos e ao que eles despertam, né? Então, você tem aí a cor do vinho estimulando a visão, Eu vou querer saber o que você tem a dizer do olfato, porque... os compostos voláteis... Esse vinho está incrível. Né? Que estimulam o olfato. Você tem a papila gustativa estimulando o paladar e o tato. O próprio ato de segurar a garrafa, segurar a taça, servir o vinho, tudo isso estimula vários dos nossos sentidos, né? Vou acrescentar uma informação que você está falando, porque eu sou um defensor do screw cap, dos vinhos com rosca, porque a qualidade não está na rolha, a qualidade está na bebida que está dentro da garrafa. Mas no Brasil, eu percebo, já conversei com algumas pessoas do meio, há uma, vou chamar de necessidade, mas há um prazer especial no ato de descortear um vinho, de sacar a rolha. Né? O barulho, o ato, há uma simbologia que fala muito alto ao consumidor brasileiro, né? Indo ao encontro que você está falando. Então, isso é interessante, porque há quem diga que é preciso brindar para trazer o sentido da audição. E, na verdade, a audição está na sutileza até do aerar o vinho na taça. Você consegue ouvir o movimento, de desarrolhar e até mais, vamos dizer assim, contemporaneamente, por que não dizer o ruído metálico vamos chegar lá. Né? O ruído metálico de abrir. Tirar a rosca, né? Abrir a rosca. O screw cap. Exato. Então, você tem realmente uma riqueza de estímulo sensorial que, por sua vez, vai estimular o cérebro através do sistema límbico, que é uma região cerebral composta por várias estruturas e diversos mensageiros químicos, que envolve emoção e memória, ou memória e emoção, né? Entre outras funções. E é isso, você vivencia uma experiência muito rica quando você está degustando um vinho, e principalmente se essa experiência acontece em companhia de outra pessoa, de outras pessoas, e isso é afrodisíaco para grande parte dos seres humanos, né? Como não associar uma memória olfativa com o que você percebe Mas há uma resposta biológica, orgânica a esses estímulos? Sim. E é extremamente variável, inclusive podendo ser positiva ou negativa, a depender das memórias envolvidas, das experiências trazidas, né? Mas, de um modo geral, você tem aí um afrodisiamento que é desencadeado por um estímulo sensorial simultâneo e riquíssimo, como poucas substâncias talvez sejam capazes de fazer. Isso para o vinho. Para a cannabis, você tem também relatos do uso tradicional adulto, principalmente, de pessoas que se sentem extremamente mais sensíveis após o uso de cannabis, e aí, no caso, carburada, né, fumada. Isso tem alguns aspectos, né? Você tem o uso adulto trazendo o aspecto da carburação, ou seja, a liberação de substâncias a altíssima temperatura, e aí privilegiando a liberação de frações da cannabis que são mais euforizantes, mas também, a depender da cepa,
mais sensibilizantes. Então, a pessoa relata uma sensibilidade à flor da pele, uma maior circulação cutânea, trazendo, né, realmente esse aumento dessa sensibilidade e um efeito direto também cerebral contribuindo para isso. E o outro aspecto é o aspecto exatamente de que tipo de cannabis a pessoa está usando, porque assim como o vinho, você tem inúmeras cepas, é uma planta que foi sendo cruzada pelo ser humano, ela não acontece na natureza nas suas imensas variedades que a gente encontra hoje, né? Essas variedades são efeito do trabalho humano em melhoramento genético, não modificação genética, mas melhoramento através de cruzamento. E você tem cannabis para vários efeitos. Mas, de novo, a experiência é sempre individual. E é óbvio que, como ocorre com qualquer substância, o afrodisiamento está diretamente ligado a boas experiências passadas com essas substâncias. Então, há um acúmulo de memórias que favorecem o afrodisíaco, mas principalmente com a quantidade, né? Então, abuso de substância é o contrário do afrodisiamento. A gente está falando aqui do uso moderado em quantidades suficientes para e não além. Nós estamos replicando o conceito da dose ótima. Dose ótima, exatamente. Que a gente tratou no uso medicinal, né? Exatamente. E eu queria que você falasse algo que é muito interessante, que eu vou entrar depois em outro tema, que é sobre a diferença do impacto, né, de ambos, tanto do vinho quanto da cannabis, entre homens e mulheres. Há uma diferença que é real entre homens e mulheres? Isso se dá por uma questão hormonal ou enfim, da biologia mesmo de cada um? Depende de quem está usando e o que está usando além dessa substância. Por exemplo, mulheres que usam contraceptivos ou que fazem reposição hormonal, há uma interação marcante entre estrógenos e os componentes da cannabis. Então, você pode ter mulheres que estejam mais sensíveis, respondem com mais intensidade à mesma dose de cannabis que outras que não estão fazendo reposição de hormônios. De qualquer forma, entre mulheres e homens parece haver uma sensibilidade, uma tendência maior à resposta para mesmas doses quando comparado o grupo de mulher com o grupo de homens para cannabis. E isso pode se dever a fatores como as diferenças hormonais, mas também a fatores genéticos de como a mulher metaboliza os componentes da cannabis em relação ao homem. Então, é possível que você demore mais tempo para metabolizar compostos e eles, então, disponíveis por mais tempo, tenham uma duração mais intensa ou mais duradoura. Mas, sim, podem variar enormemente as respostas, não só entre homens e mulheres, mas entre indivíduos. Entendi. De forma geral. E eu queria exatamente falar sobre essa questão no caso da vitis vinífera, porque... enfim, é comum, né? A gente ouve as pessoas há muito tempo, muito antes de eu começar a me interessar pelo vinho, eu não bebo vinho porque me dá dor de cabeça. Ou então eu não bebo vinho tinto porque me dá dor de cabeça. Eu só bebo vinho branco. Eu não sei se a dor de cabeça do vinho branco não era tão grave ou era suportável, mas o fato é que isso sempre foi explicado pela presença dos sulfitos, né? De uma forma geral, né? Os sulfitos são compostos que a gente aplica, que já são aplicados na videira. Assim que você faz a colheita das uvas, você já aplica sulfitos com o objetivo antisséptico e o objetivo de não iniciar a fermentação enquanto as uvas ainda não chegaram até a bodega, né? Naturalmente, os sulfitos ficam muito na casca, porque a uva veio, estão na casca. Quando você vai fazer o vinho, vai produzir o vinho, se ele é tinto, o suco mosto vai ficar macerando com a casca, então os sulfitos vão ficar presentes ali. Se ele é branco, a casca não vai interagir, não vai ficar em contato muito mais tempo com o mosto. Então, em tese, menos sulfitos no vinho branco do que no vinho tinto. Se os sulfitos são os responsáveis por essa dor de cabeça, por esse incômodo, seja lá o que for, em tese, os vinhos brancos, não só bebo vinho branco, porque
um vinho tinto me dá dor de cabeça. Até onde isso é uma Isso verdade? faz sentido? Isso faz sentido? Ou, enfim. Muito interessante. Dentro da neurologia, eu me dediquei por bastante tempo a estudar a cefaleia. E, na época, o grupo que eu acompanhava publicou trabalhos sobre diversos fatores da alimentação, incluindo bebidas, né, que podiam desencadear ou não dor de cabeça. Uma das coisas que eu aprendi não existe aquela coisa de você receber uma lista de alimentos ou bebidas proibidos porque causam dor de cabeça. Isso é extremamente individual. Então, quem tem dor de cabeça vai cortar da alimentação ou reduzir, pelo menos enquanto não começa um tratamento preventivo, somente aquilo que reconhecidamente causa dor de cabeça. Isto dito, sim, o vinho, e especificamente o vinho tinto, é muito frequentemente apontado como desencadeador de dor de cabeça, como fator deflagrador de dor de cabeça. E aí, alguns autores foram atrás dessa informação para saber por quê. E, ao contrário do que a lógica indicaria, não se encontrou uma relação direta entre a presença de sulfitos nos vinhos tintos e esses vinhos desencadearem mais dor. E aí eles avaliaram várias questões, inclusive pacientes que bebiam vinho tinto e, num outro momento, comiam, por exemplo, frutos secos, que também levam bastante sulfito para conservação, ou que ingeriam embutidos, que também tem muito sulfito. E, no final, era o vinho tinto realmente que induzia mais dor, apesar da presença maior de sulfitos em outros ingredientes, em outras preparações ou alimentos. E, em relação ao vinho branco, se encontrou mais sulfito do que no tinto, não porque esse sulfito das cascas ficasse liberado, porque, como você bem colocou, o vinho branco não tem essa questão do contato, né, prolongado com as cascas, mas porque é adicionado sulfito ao vinho branco, porque ele não tem tanto tanino quanto o vinho tinto, então ele tende a degradar mais facilmente. E aí o que descobriram é que os espumantes e os brancos estão um pouco de fora dessa lista de vilões na dor de cabeça, e o tinto realmente tem uma correlação marcante entre desencadear dor e a ingestão, né? E aí, tanto imediatamente quanto começando após 4 horas, até 3 dias depois da ingesta, existe essa correlação. Eles foram avaliar, a primeira coisa é que tem álcool. Então, existe a cefaleia desencadeada por ingesta de álcool. Mas isso não explicaria a diferença entre o tinto e o branco. Exatamente, porque a graduação alcoólica de muitos dos brancos é equivalente à dos tintos. E aí foram para os compostos fenólicos, e, de novo, também isso não justificaria. E foram para outras substâncias vasodilatadoras presentes em maior quantidade no vinho tinto que no branco. Isso sim pode ser um fator, mas o mais marcante parece ser a presença de taninos. E aí tem um grupo brasileiro, que eu sou bastante fã, de pesquisadores que se dedicam por uma vida inteira à cefaleia e a estudar sobre cefaleia. E esses dois, é um casal de autores brasileiros, publicaram 2 estudos sobre vinho. Num deles, eles compararam 4 varietais de Merlot, Malbec... São vinhos tânicos? São Taná, Cabernet Franc, vai estar e por aí. Cabernet Sauvignon. E aí eles viram que o Taná e o Malbec se destacam como deflagradores de dor de cabeça, e em menos destaque vem o Merlot e o Cabernet Sauvignon. E aí esse mesmo grupo avaliou depois franceses da região de Haut-Médoc e Médoc, comparativamente aos sul-africanos. E, novamente, os franceses com muito maior teor de taninos, 60% das vezes desencadeavam dor de cabeça contra 49% comparativamente aos mesmos tintos, só que sul-africanos. Então, eles realmente estabelecem essa relação. Não são estudos com uma amostra muito grande de pacientes, isso precisa ser confirmado, mas já dão um bom sinal para a gente de que isso tem um fundo de verdade. O estudo, então, é um habeas corpus para os sulfitos, né? Porque isso tiraria isso explicaria, continuaria explicando
Não, vinho tinto me causa dor de cabeça. A lógica dos sulfitos, ela foi, enfim, é o camarada errado no lugar errado, né? Porque, de fato... Tem tudo para levar a culpa, tem né? tudo para levar a culpa. E, na verdade, você trouxe uma informação de que eu não dispunha sobre a quantidade de sulfitos nos vinhos brancos. É uma questão regulatória? Provavelmente regulatória técnica antes de qualquer coisa. É preciso adicionar conservantes em maior quantidade pela própria natureza do extrato, né, da fermentação. Mas acho que do ponto de vista regulatório, se não é um vinho biodinâmico ou orgânico, você precisa adicionar para garantir que ele não seja contaminado. Mais do que para garantir a qualidade como vinho, como construção do enólogo. Essa informação do comparativo com os vinhos de Bordeaux, né, da margem esquerda de Bordeaux e dos vinhos sul-africanos, os vinhos franceses, eles foram identificados como muito mais tânicos, né? Mas aí eu faço um apontamento, imagino que seja, estou intuindo, imagino que seja porque a barrica, se não houve uma comparação de vinhos, o envelhecimento de uns em barrica com o envelhecimento, porque a barrica vai aportar, vai ajudar a polimerizar, mas vai aportar também maior concentração nos vinhos franceses. Então, esse comparativo, mais uma vez, os vinhos franceses, nesse caso, no lugar errado. Porque se você vai comparar coisas distintas, né? E aí, enfim, eles levaram a pior nesse aspecto de serem mais tânicos, o que é interessante para um estilo de vinho, né? Quem gosta de vinho de Bordeaux aprecia isso. Mas esse aspecto do impacto do tanino, né, em alguns organismos, né, em algumas pessoas, pode-se distinguir entre homens e mulheres esse efeito? Não. Esse efeito é por indivíduo, não há uma correlação de gênero aí. Não, é uma sensibilidade individual. Nesse estudo, eu não lembro agora a quantidade de homens e mulheres, mas também não foi significativa para se estratificar e se dizer se é mais prevalente em homens que em mulheres. Mas não parece ser a percepção que a gente tem. Como eu te falei, não tem estudos de larga escala em que a gente consiga fazer essa análise, mas a percepção é de que é extremamente variável e individual e igualmente distribuída entre homens e mulheres a prevalência de sensibilidade ao vinho tinto como fator desencadeador de dor. Entendi. Eu queria voltar no uso da cannabis, só em termos teóricos, naturalmente. Nós estamos falando sobre a questão afrodisíaca. Como é que se pode aplicar, na verdade? É somente a ingestão? Ou tem uso tópico? Não, tem outros usos. E assim, não só como uso recreativo, social ou adulto, né? Os termos se referem ao mesmo tipo de uso, mas também a quem está usando apresentações para fins medicinais, como gotas do extrato ou mesmo compostos isolados, que também é possível fazer da planta. Em um caso ou outro, você tem relatos de afrodisiamento, de afloramento de sensibilidade, de maior conexão entre parceiros. E isso se deve, provavelmente, às múltiplas ações farmacológicas dos compostos da planta. Mas uma forma que também é bastante conhecida, né, entre as pessoas que se dedicam a estudar cannabis e que é bastante afrodisíaca é a aplicação tópica de cremes contendo extratos de cannabis com marcadores mais estudados como o canabidiol e o tetrahidrocannabinol. Canabinoide. Ih, gente, agora me deu trava. Você Travei totalmente. Tetrahidrocannabinoide? Já é efeito do vinho, provavelmente. THC, tetrahidrocannabinol. Mas é um Cabernet Sauvignon, tem um quarto naquela lista. Não, tá perfeito. Foi gap aqui mental. Mas, enfim, esses dois marcadores do fitocomplexo da cannabis, né, são várias substâncias, a gente tem mais de 100 canabinoides muito bem estudados hoje em dia. No último congresso deram conta de 400 só em canabinoides, fora os outros componentes da planta. Dois deles são muito mais bem estudados, que são o CBD e o THC. E
Compostos para uso tópico que têm frações de THC e CBD costumam ser utilizados também tradicionalmente, e há preparos que se pode fazer até de forma caseira, né, artesanal, mas esse uso tradicional é bem documentado para melhora do fluxo sanguíneo na pele e nas mucosas e, portanto, para melhor sensibilidade e excitação. E existe até uma empresa que desde 2014, uma empresa americana, californiana, se dedica a produzir um produto de uso tópico que tem exatamente a função de ser usado como lubrificante íntimo para a melhora da libido, enfim, da intimidade sexual. Então, existe essa possibilidade. No Brasil, a gente ainda não pode ter registrado nenhum cosmético para uso tópico à base de cannabis, né? Cosmético ou qualquer, ainda que seja medicamento para uso tópico. Essa pergunta, ver como era óbvio, né? Eu ia te fazer exatamente essa pergunta sobre o acesso no Brasil de produtos, até os medicinais é complicado, né? Que dirá os de uso no adulto, Brasil, recreativo. O que aconteceu é que a gente tem a situação da planta, do cultivo da planta ser um crime, né? Então você não pode plantar. Você não pode plantar, fica difícil pesquisar, fica difícil desenvolver tanto medicamentos quanto cosméticos à base do produto, à base da cannabis, da planta. E aí, em 2019, a Anvisa vem e, frente a uma série de ações que estavam sendo movidas, né, judicializações para que os pacientes tivessem acesso a medicamentos com cannabis importados ou a habeas corpus para poderem cultivar o seu próprio medicamento artesanalmente, a Anvisa se vê assim, mobilizada para regular de alguma forma esses produtos. E aí ela lança uma resolução que diz o seguinte: você, indústria, pode ter a importação de extratos de cannabis desde que os marcadores sejam CBD e THC e desde que você não aplique através de outra via que não seja via oral. E aí impõe uma série de restrições. Então, esse é o cenário para os produtos que tem o que a gente chama de autorização sanitária temporária pela Anvisa. E a Anvisa ainda diz que esses produtos vão ter 5 anos para comprovar segurança e eficácia através de estudos clínicos para então obter o registro definitivo. Esses estudos são realizados no Brasil? Em qualquer lugar do mundo, mas com o produto que se queira registrar no Brasil. Tá. E aí você tem algumas situações decorrentes dessa legislação. A primeira delas é que já existe um produto na farmácia, desde antes dessa resolução, que traz 50% da sua composição com THC e 50% da sua composição com CBD. Aliás, um pouquinho mais que 50% de THC do que de CBD. Isso é fato. Só que esse produto é muito caro. E é muito caro porque ele passou por todos os estudos, pelo plano de desenvolvimento, houve muito investimento, enfim. Mas é um produto que é inacessível para a maior parte da população. É o único produto com registro sanitário no país. A segunda forma de acesso no Brasil hoje são os produtos que estão no país, na farmácia, com autorização sanitária da Anvisa, através dessa norma que a Anvisa criou em 2019, que é a RDC 327. E aí você tem os produtos que você vai ao médico, o médico te dá uma receita que hoje é um receituário azul, controlado, especial, e você vai e compra esse produto na farmácia e esses produtos têm autorização, ainda que temporária, da Anvisa. A outra forma de acesso é quando o médico entende que você precisa de um produto com uma composição diferente daquela que a Anvisa autorizou, que só existe fora do país. E aí o médico vai te dar uma receita para você importar um produto de cannabis que só existe lá fora. A outra forma é através de associações de pacientes que fazem extratos artesanais de cannabis. E ainda uma quinta forma de acesso, que é quando você, Mário, decide que você vai plantar, como se fosse um boldo, a sua cannabis dentro de casa para fazer remédio. E aí você, Isso é legal? Não é legal. E aí, por isso, através de uma medida judicial, você contrata um advogado e o advogado vai solicitar um habeas corpus, que é uma medida jurídica de exceção, para garantir que você não seja preso
ao garantir o seu direito constitucional de acesso à saúde. Ou seja, você pode imaginar que são cenários... Meu acesso à saúde, que é constitucional, está sob uma medida cautelar. Totalmente insegura e que pode ser derrubada a qualquer momento. Então, são formas de acesso bastante diferentes e o que causa uma insegurança regulatória e jurídica muito grande. Então, o que a gente sabe é que a Anvisa está trabalhando para ampliar as formas autorizadas por ela, né, e facilitar o registro de novos produtos de cannabis para atender a demanda na saúde humana. E não deveria parar por aí, porque a gente tem a saúde veterinária, todo mamífero tem um sistema endocannabinoide, então a gente tem os animais que também poderiam se beneficiar e que o MAPA, né, Ministério da Agricultura, que é quem regula medicamentos para animais, também ainda não se manifestou. E dentistas também têm que poder prescrever amplamente para uma série de situações. Farmacêuticos poderiam, eventualmente, fazer a orientação para a dispensação de produtos manipulados, né, com concentrações individualizadas, e, no entanto, hoje algumas farmácias só têm essa autorização. Então, é um tema onde a gente ainda vai ter muito progresso, acredito que num curto prazo, porque essa discussão está sendo provocada pela sociedade. Eu vou fazer uma abordagem aqui, porque com relação aos cuidados, né? Porque ao apreciar um vinho, eu gosto sempre dessa palavra, porque não importa se o vinho custa 20 ou 2 mil reais, ele merece ser apreciado. Para apreciar um bom vinho, a gente não exagera, a gente está sempre se hidratando com um copo d'água, se alimentando. Alguns vinhos são bem gastronômicos, sugerem isso. No caso da cannabis, nós estamos falando sobre a questão afrodisíaca agora há pouco, mas os cuidados que se tem que ter com o uso dela, seja para quem ela é prescrita, mas eu não duvido que o netinho daquela vovó que usa cannabis, usa o THC ou o CBD... A cannabis fumada? Não me refiro até ao medicamento mesmo. Ah, tá. Vou nem chegar... A fumada, a gente vai falar também sobre o que se sabe hoje de fato, porque tem muito mito também sobre os perigos, né, que ela causa ou não. Mas esse netinho que, de curiosidade, vai lá e a gotinha do CBD do remédio da vovó, isso acredito que isso deve acontecer até por curiosidade. Sim. Né? E mais do que isso, tem produtos desses importados que são gummies. Aí você imagina ursinhos açucarados, coloridos, cheios de THC. Eu falei com muita ingenuidade até, porque eu não duvido que haja prescrições diretamente para esse fim. Não duvido disso, mas... Não, mas existem casos de intoxicação aguda por cannabis. E a boa notícia é que não existe dose letal conhecida para cannabis sativa. Então, a dose letal ela é estabelecida através de determinados testes. E quando você chega a uma concentração em animais de laboratório, né? Quando você chega a uma concentração bastante alta, o suficiente para dizer, não, um ser humano não tomaria essa quantidade, ainda que acidentalmente, e nada acontece, você estabelece que não há dose letal conhecida. E isso é o caso para cannabis. Então, o máximo que acontece é que a pessoa vai dormir profundamente por até 3, 4 dias. Isso acontece. Gente. Mas não existe dose letal conhecida. Agora, é óbvio que ninguém quer, né, ver um animal doméstico ou um indivíduo qualquer que seja, uma criança ou um adulto, sendo intoxicado por cannabis. Primeiro porque o desconforto pode ser imenso. Não é legal. Pode deixar alguma sequela? Não há relatos de sequela, mas é uma situação que pode ser bastante desconfortável, constrangedora em algumas situações e que pode ser difícil de reverter. Você tem que usar antagonistas da cannabis para anular os efeitos e realmente não é
uma boa ideia essa intoxicação. Mas antes dessa intoxicação aguda, você tem o excesso, né, do uso. E aí, tanto o uso medicinal quanto o uso adulto requerem bastante cuidado e moderação. Carburação, como você falou. O uso carburado, fumado, né? Fumar maconha ou tomar produtos à base de cannabis requerem um conhecimento do que se está ingerindo. A primeira pergunta é qual cannabis? E aí abre espaço para uma discussão muito ampla, mas é importante saber que nem todo produto de cannabis, seja ele qual for, vai exercer os mesmos efeitos, porque a depender da composição, os efeitos são completamente diferentes. E você precisa de uma orientação. É desejável que isso seja orientado por um profissional de saúde que conheça o tema, para que você faça um uso seguro. E existem, como para qualquer substância, efeitos indesejáveis, efeitos colaterais e interações medicamentosas e alimentares muito importantes. Isso é preciso que se diga. Além de casos em que não está indicado utilizar de forma alguma. Então, isso posto, a gente pode falar de efeitos afrodisíacos, mas é preciso tomar todos esses cuidados, porque senão fica parecendo que é uma coisa que nunca causa mal. Sim. Isso não é verdade. Mas vamos falar dos efeitos afrodisíacos, como você falou, mas indo para o papo reto, né? Quem usa a cannabis de forma fumada, ele sente alguma mudança na sua libido? Sim. Sim. Os relatos frequentes são de melhora da intimidade, melhora do relaxamento, diminuição da ansiedade, e isso favorece a libido de uma forma geral. Existe relato histórico de que Cleópatra usava cannabis nos seus jogos de sedução com o Marco Antônio. Talvez ele também usasse. O uso na África, historicamente, é bem estabelecido, né? Então, no Egito Antigo, é bem possível que fosse um uso corriqueiro até. Principalmente por Cleópatra, que tinha lá as suas conhecidíssimas artimanhas, né, com perfumes e plantas medicinais e uma série de outros dispositivos. Com certeza ela conhecia os efeitos tanto do vinho quanto da cannabis. Mas, enfim, existe sim esse relato, farmacologicamente se justifica e, novamente, tudo depende da quantidade e, principalmente, tem um conceito muito bem estabelecido para uso de substâncias de uma forma geral, que é um conceito dos anos muito explorado ali nos anos 60 por alguns cientistas, que é setting. Então, o indivíduo e o contexto, né? O indivíduo e o cenário. Quem é a pessoa que está usando a substância e em que contexto? Isso faz toda a diferença para que a gente tenha um efeito afrodisíaco ou não. Então, né, nós estamos falando, na verdade, de algo similar ao que acontece com o vinho, que, enfim, digamos assim, tira as nossas máscaras morais, sociais, nos deixa um pouco mais confiantes. Com o vinho, sim, porque o vinho tem o álcool como um agente depressor do lobo frontal, e o lobo frontal é responsável por inibir nossas iniciativas. Então, você inibe o inibidor. Você tem um efeito de desinibição porque você deprime a atividade de uma parte do cérebro que é responsável por te dar alguma censura, algum senso, vamos dizer, crítico. Quando você derruba um pouco, né, de forma sutil, a atividade desse grande censurador, que a gente tem no cérebro, então você tem uma iniciativa, uma espontaneidade que podem favorecer a libido e a intimidade sexual. Novamente, se você exagera, você vai ter uma depressão da vontade. E aí o indivíduo que exagera no álcool provavelmente não vai ter libido alguma e vai ter até problemas com disfunção sexual, que pode ser aguda ou pode se cronificar. Com a cannabis, você tem a mesma situação. O excesso pode fazer com que o indivíduo tenha uma síndrome que a gente chama de síndrome amotivacional. E aí ele perde a vontade não só para o sexo, não é só uma questão de libido, mas perde a vontade para qualquer iniciativa. A gente chama de síndrome do sofá.
Isso acontece com maconhistas que fazem uso problemático da substância, né? E principalmente quando a gente está falando do cérebro jovem, que é um cérebro que não é para ser podado quimicamente pelo uso de qualquer substância e principalmente pelo de cannabis. Então a gente diz que cannabis é uma substância para o cérebro adulto e velho. Não é, a gente falando de pessoas saudáveis, né? Não é para o cérebro jovem que está em pleno desenvolvimento, a menos que esse jovem ou essa criança tenham uma doença que demande o grande regulador que é o fitocannabinoide da cannabis. Eu ia exatamente ao encontro disso que você falou, me parece que faz algum sentido. Eu tenho uma familiar que sofre de Parkinson há pouco mais de 10 anos. Só que ela hoje tem 80. O mal de Parkinson foi diagnosticado com uma certa idade. E o que os médicos sempre me falaram, olha, como esse mal foi diagnosticado com uma certa idade, digamos assim, a evolução dele é mais lenta, é mais devagar. Não sei se procede. Faria sentido, diante disso que você falou, se um mal similar ou uma degeneração qualquer acontecesse com uma idade muito, muito jovem, muito tenra, talvez exatamente pelo desenvolvimento, pela velocidade, o metabolismo, seja lá como for, isso seria um pouco mais agressivo. Vai ao encontro disso que você falou com relação ao uso do excesso da cannabis carburada quando jovem, e isso num cérebro que ainda está, não sei se formando ainda, mas, enfim, com ligações ainda muito, muito ativas, né? Então, em relação ao parkinsonismo, é verdade que você tem formas de parkinsonismo que são naturalmente, na sua história natural, são mais agressivas, evoluem muito rapidamente, e outras que são mais lentas. Então, a informação de que se ela foi diagnosticada numa idade mais avançada, a evolução tende a ser mais lenta, talvez tenha vindo dessa constatação. Se fosse uma forma de parkinsonismo mais agressiva, provavelmente já teria dado sintomas antes, né? Mas isso não tem uma relação direta com o fato de que você não deva usar cannabis no cérebro jovem, ou que usando num cérebro jovem você vai ter doenças degenerativas. Vai ter um efeito danoso maior do que num cérebro como consequência. mais adulto, não seria exatamente esse o efeito observado, mas o efeito é um efeito cognitivo de longo prazo, que tem mais a ver com o desenvolvimento, inclusive, de atributos de fala. A própria interação social pode ficar prejudicada, e o uso problemático acontece de forma mais frequente quando você tem um uso antes do cérebro amadurecido suficientemente, e isso é antes de 21 anos de idade. Não se deve expor um cérebro saudável antes dos 21 anos de idade a cannabis. A não ser, como eu disse, que haja uma indicação médica, porque você precisa repor canabinoides. Aí a história muda completamente, e você vê crianças que precisam da cannabis para ter a sua condição de saúde atendida, né? Já que a gente se aproxima do fim, e eu queria que a Jaqueline me dissesse, a Jaqueline, mulher, qual é o vinho que ela mais aprecia, voltando ao nosso tema, ao nosso tinto do branco, e se a médica sugeriria para a Jaque um outro vinho que não o que a Jaque Vamos lá, aprecia. A médica... Seja por que razão for. A Jaque, primeiro, adorou esse vinho, muito obrigada. Perfeito, como sempre, como todos os vinhos que você escolhe, né, Mário? Mas a Jaqueline tem a preferência, vamos colocar aqui um francês e um nacional, um Châteauneuf du Pape. Não houve ocasião em que eu tivesse tido uma má experiência com ele, então eu gosto muito. E um nacional que é da região da Serra da Mantiqueira, ali onde plantam café. Estrada Real, primeira estrada, um varietal de Chyrah, muito curioso, porque com aquele terroir mineiro improvável, eles conseguiram fazer um belíssimo vinho, e eu gosto bastante desse vinho. A médica sugeriria tomar o vinho que lhe faz bem.
Então, para os que têm dor de cabeça com tinto, escolham um branco, um bom espumante. Para os que não têm, escolham um bom vinho. E o vinho é o vinho que está sendo degustado no melhor momento e na melhor companhia, eu diria. Obrigado, Jaque. Se você tiver uma dica, um alerta, fala para nossa câmera ali, por favor. Uma dica? Vamos lá. Vou citar aqui, vou recomendar, posso? Por favor. Duas figuras que eu acho que são necessárias para quem gosta de vinho. Vamos ficar no vinho. Primeiro é o Roger Scruton, com seu Bebo Logo Existo, Provocações de um Filósofo sobre o Vinho. Ele é bastante controverso como filósofo e como pessoa, mas esse livro é muito interessante. Uma das coisas que ele fala é esses chatos da ciência que ficam arrumando problema com qualquer substância, e principalmente com o vinho, deviam todos se confinar numa sala e se chatear a si próprios. E deixar de lado a questão do vinho, que afinal ele diz é um grande agente de interação e tudo mais. E ele também fala que um vinho deve ser servido durante uma boa conversa e deve durar o tempo em que esse tema está sendo debatido. Isso é uma coisa interessante. E a outra dica é não percam os livros do Mário, porque são fantásticos, em especial Um Voo para Soterne, que é o meu preferido. Você é uma gentileza. Obrigado, Jaque. Obrigada, Mário. Por tudo, tá? Bom, a Jaque deu a sua dica de vinho, eu vou deixar também uma dica de vinho, já que nós falamos de Dioniso. Então, se alguém encontrar um vinho da Chinomavro, uma uva grega, de Naoussa, no norte da Grécia, eu sugiro um tinto para, enfim, simbolizar a nossa conversa aqui. Começamos com Dioniso, vamos terminar com Dioniso também. Perfeito. Aprecie sempre com gentileza e equilíbrio. A garrafa de vinho não tem a palavra final. Eu sou Mário Vivas, esse foi o Tinto no Branco. Um abraço.